Você vai ver e ouvir o podcast Sona Fala. Está começando mais um episódio de Sona Fala. Sejam bem-vindos. Esse é um espaço para ir mais fundo no universo de quem lida com pessoas, sem script, sem resposta pronta, mas com muita troca, reflexão e prática. Se você lidera ou vive os desafios da gestão de pessoas, esse podcast é para você. E hoje quem me acompanha aqui é a Mag, minha sócia, minha parceira, minha comadre. Mag, como você chega para o episódio de hoje? Olá, bom dia. Eu chego mais à vontade, mais tranquila na minha vasta experiência de 2 podcasts. É isso aí. E chego bem motivada para compartilhar aí o nosso bate-papo, então, nossa experiência, né, nosso conteúdo, né, sem script, mas com alguns norteadores, né? Então, para entregar aqui esse nosso conhecimento. É isso aí. A gente não faz o script, mas a gente faz o nosso planejamento. E é interessante que enquanto a gente faz esse planejamento, a gente vai relembrando e não que a gente não saiba disso, né? Porque cada tema aqui é uma porta para o infinito, né? Então, mas a gente se dá conta de como a gente precisa falar sobre algumas coisas. Uhum. E o tema de hoje, ele é exatamente sobre isso, né? Uhum. A gente chamou esse episódio de Feedback Não Falta. O que falta é coragem para dizer o que precisa ser dito. E cada vez que a gente grava um episódio aqui, a gente se dá conta disso. Nossa, tinha tanto mais para falar, é tão necessário falar sobre isso. Eu chego hoje imbuída desse sentimento, assim, que algumas pautas a gente vai ter que trazer de novo. A gente vai ter que repetir, porque essa questão, por exemplo, das conversas difíceis, conversas corajosas, né, que é o nosso episódio de hoje. Quanto mais a gente fala sobre isso dentro das empresas, mais a gente dá combustível, energia, coragem para que se possam estressar pautas necessárias, né? E como a gente vê, assim, que muitas vezes as conversas, elas tangenciam o seu foco inicial, mas de fato é difícil ter clareza, né? Que muitas vezes as pessoas tendem a falar sobre coisas, mas não sobre aquelas coisas que estão postas ali. Tendem a falar genericamente sobre os sentimentos, mas não sobre os sentimentos que estão pungentes ali, declaradamente e endereçada, né? As pautas que precisam ser endereçadas, as pessoas que precisam ser endereçadas. Então, o que a gente vê é isso, raramente a questão do feedback é a técnica. Né? E é muito comum a gente também em treinamento ver assim, mas eu já tive o módulo de feedback. Beleza, já teve o módulo, já conhece a técnica, mas as conversas ainda não estão acontecendo. E na tua experiência, Mag, o que acontece quando uma conversa necessária, ela deixa de acontecer? Bom, primeiro, Malu, assim, acho que a gente pode dividir essa fala, assim, de eu já conheço a técnica, né, em 2 tipos, inclusive no eu já conheço a técnica como uma bengala e em quem de fato já conhece a técnica, né, porque nos últimos grupos que eu facilitei, inclusive, quem diz eu já conheço a técnica, quando a gente instiga eu já conheço a técnica, pela falta de conversa, já não se lembra da técnica, né? Então, mas é claro que aqui hoje não é sobre a técnica, é sobre estimular as conversas, porque se já não se... A gente já atua com feedback há quase 25 anos, né? E se as técnicas já foram até esquecidas por essas pessoas que já fizeram N vezes, né? Cursos, treinamentos, e aí cursos, treinamentos ficam na instrução, né? Agora, recentemente, é que esses grupos estão migrando para os desenvolvimentos, né? É que a gente está conseguindo criar esses espaços para se darem conta de que, para que
passem para esses fóruns de olhar para os sentimentos. Então, isso é muito recente ainda. Então, por mais que as pessoas ainda dizem, eu já conheço a técnica, e que há 20 anos, talvez, esses profissionais já olhem para isso, é muito recente os espaços em que se introduz a temática sentimento, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. É recente. É recente o movimento de olhar para sentimentos, de olhar para emoções dentro do ambiente corporativo, né? E quando se olha dentro de um contexto raso. Né? Então, assim, as paradas são rasas, são pontuais, ainda são feitos de formas em que as empresas não conseguem se organizar de forma profunda para se olhar para isso. Elas até já modificaram os nomes desses espaços, elas já não falam mais treinamento de feedback. Elas já, quando vêm para nós, elas já vêm pedindo desenvolvimento sobre conversas corajosas, muito pela visão de uma área de gestão de pessoas atualizada, né? Mas não por conta de uma cultura, né? Já. Então, assim, acho que o que acontece que é muito recente ainda. Acontece que a gente precisa ainda olhar de forma mais profunda, de forma mais imersiva, a gente precisa esgotar mais essa temática, a gente precisa aprofundar o que são conversas difíceis, o que são esses espaços dentro desse ambiente, o que é falar sobre sentimentos, o que são esses sentimentos, né, que as pessoas confundem ainda. O que é falar sobre sentimentos? As pessoas confundem, né? Então, eu acho que iniciamos o nosso bate-papo por aí. E tem essa questão, assim, o que é processo e o que é cultura, né? E é uma diferença gigantesca, porque muitas empresas, eu vejo que hoje já se ancoram em estruturas que dão pauta para momentos de feedback, né? Então, as avaliações de desempenho, as rotinas de one-on-one, né? Então, são feitas as reuniões de performance. Então, tem várias nomenclaturas diferentes aí de fóruns, de fóruns de conversa. Mas o que é o processo, o que é a estrutura concreta e o que é essa motivação, esse impulso orgânico de se procurar os fóruns que precisam ser procurados, de fazer os alinhamentos, de expor sentimento. E quando tu fala assim, a gente realmente vê isso e há uma miopia muito presente, assim, de identificar sentimentos, de nomear os sentimentos. A gente é curto no nosso repertório emocional, o que a gente percebe nas empresas é isso, e isso começa porque a autoobservação também não é ainda uma rotina, né? Então, eu me dar conta de que tudo aquilo que me incomoda atravessa por mim, né? E é o impacto em mim que faz com que aquela projeção de incômodo se dê naquele grau, né? E não, de fato, o que o outro faz ainda é algo bastante limitado. E a gente percebe que as culturas onde o autoconhecimento, e aqui a gente pode até parecer redundante, porque volta e meia a gente vem para a estaca zero, que é o autoconhecimento. Então, uma cultura onde as pessoas, elas não estão habituadas a se auto-perceber, a entender os seus incômodos, as suas insatisfações como parte da sua percepção sobre algo e não como um fator externo que lhe ataca, ainda é algo que a gente faz com que as conversas fiquem melindradas, né? Então, eu tenho um incômodo ali com relação ao outro, mas eu também não pego para minha parte que é de mim. Então, em qual ferida essa ação do outro bateu em mim, qual ferida minha, para que eu possa endereçar, para que eu possa separar, né, o meu sentimento, identificar meu sentimento, né? Porque
incômodos acontecem em todos os ambientes e às vezes num grau, às vezes o mesmo fato gera numa pessoa um efeito, na outra gera outro efeito, mas a forma como a gente expressa isso, né, esse efeito, a forma como a gente expressa o reflexo que esse ato teve em mim é o que vai determinar um desdobramento positivo daquela conversa ou não. E se bateu em mim numa ferida, é porque dói, é porque é sensível. Então, quando a gente fala em conversas difíceis, o que são conversas difíceis, né? São todas as pautas sensíveis. Podem ser sensíveis para um e talvez para outro não? Podem. É muito comum isso, né? Mas se a gente tem, né? Se houve ali o incômodo, a lógica seria a gente poder endereçar esse incômodo a alguém que possa fazer algo com isso, né? Quem são as pessoas que interessa saber sobre esse meu incômodo, né? Então, essas são as conversas difíceis, mas essa questão de processo e cultura. E tem algumas culturas que, por natureza, elas milindram esse processo e tem culturas que fomentam. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, né? Dentro ali das nossas empreitadas de análise de cultura, a segurança psicológica como um elemento de cultura, a gente vê que aquelas culturas onde as pessoas podem se expressar suas insatisfações, podem expressar seus receios, podem manifestar seus sentimentos, podem conflitar, podem discordar, né? Elas, naturalmente, elas dão mais espaço para essas pautas, para essas conversas corajosas. Já aquelas culturas onde a relação é mais política, o medo de desagradar acaba fazendo com que eu não toque nesse assunto. E a gente vê muito isso, assim, né? Às vezes a gente vê num grupo aquela pauta tá ali, a flor da pele, ela tá precisando acontecer. Parece que fica uma película que não vem. Como é que tu vê isso aqui? Tu percebe, assim, essa questão da coragem, da falta de coragem, a cultura? Como é que tu vê esse... O que eu percebo, né, Malu, assim, até eu vejo que tem a questão cultural e é muito engraçado, assim, que muitas vezes aquelas culturas ou aquelas lideranças que mais pedem processos, ferramentas, técnicas, são aquelas que mais estão nessa película, estão mais nessa, né? Então, e que por mais que nós, inclusive, atuamos com um dos nossos braços, que é a consultoria, e entregamos esses processos, a gente não entende que essa organização está preparada para essa implementação. Porque vai ficar como uma bengala e não vai ser sustentável. Né? Ela vai ficar como um processo descredibilizado nessa organização. Né? Então, eles pedem justamente para dizer que a cada 6 meses, então, eles vão... E aí, eles vão poder esperar o ciclo avaliativo de uma avaliação, o ciclo de um PDI para sentar e conversar com o seu colaborador, a janela que a área de RH, de GP vai abrir para ter esse diálogo, essa conversa, né? Justamente, então, e aí... quando a gente vai trazer o contraponto, não, mas você não pode esperar, você precisa ter esses diálogos, vem aquela, não, mas eu digo o que eu penso, né? Eu digo que, né, o que eu penso pro meu colaborador. Ele sabe, eu falo para ele todos os dias o que eu penso. Não, peraí, a conversa corajosa, a conversa difícil não é sobre o que você pensa, é sobre o que esse colaborador precisa ouvir, sobre o impacto que ele está gerando no ambiente. E isso precisa, então, do teu autoconhecimento, como você falou, né, da tua percepção do que é teu nisso, do que é do colaborador e do impacto que ele está gerando no ambiente. E isso exige
um caminho, isso exige tempo, isso exige preparo, isso não exige né, uma conversa tão diretiva, não, eu faço isso diariamente, né? Então isso não é tão linear. Então, por isso que a gente não tem como fazer essa segmentação de ou vai para esse feedback diário, contínuo, que às vezes vem justificado nas falas das lideranças. Não, a gente está no dia a dia junto, a gente está no mesmo setor, a gente está na mesma ilha, a gente está no processo produtivo junto, ou não, nós vamos lá para o nosso processo de PDI, na nossa avaliação de performance, a cada 6 meses, a cada ano, né, fizemos a nossa calibragem, fiz a devolutiva. Então, o que a gente percebe é essa dualidade. Ou eu estou no dia a dia, ou eu me ancoro lá nas técnicas. E eu não vou para este lugar que, de fato, é o lugar que a gente precisa sustentar e que vai trazer, então, um alinhamento e que vai trazer, então, um alinhamento, uma sustentação para esse relacionamento. E a gente diz aí, né, Malu, que muitas vezes os líderes não vão para esse lugar porque eles acreditam que se eles adentram nessas conversas, as relações podem ir para um local de tensão, de rompimento, né, de distanciamento, quando, na verdade, o que vai fazer exatamente isso é o não diálogo. Exato. Essa não conversa. Né? Então, o conversar diariamente, esperar a avaliação de desempenho ou não conversar são as 3 escolhas que a liderança precisa excluir do seu exercício. Então, por isso a gente tem cada vez mais sido solicitados para sentar com as lideranças e encorajá-las a ter esses diálogos, né? Conversar, ter essas conversas mais profundas, a olhar para os seus sentimentos, os sentimentos das suas equipes, né? Dos seus liderados e falar sobre isso de uma forma mais profunda, mais conectada, para, então, alavancar os seus resultados, né? A produtividade, enfim, aquilo que se deseja. Porque não é porque algo não é dito que não exista. Não é porque um desconforto não é explicitado que ele vai deixar de existir. Muito pelo contrário. O que não é dito, muitas vezes, fala muito mais alto perante resultados, perante relações, do que aquilo que é dito. Já aconteceu em mentoria, de eu trabalhar com o cliente e dizer para ele assim, ó, cara, a tua equipe precisa conflitar. A tua equipe precisa atritar, né? Porque quando a gente gera atrito, essas conversas difíceis, elas geram atrito, elas geram movimento. A gente também aquece as relações. Porque a gente se vulnerabiliza, né? Quando eu vou endereço uma pauta, me preparo, consigo vencer essa insegurança, exponho né, o meu incômodo, o meu sentimento, eu abro um espaço para o outro também fazer parte dessa relação, né? Então, é um convite à conexão. Só que muitas vezes a gente vai fugindo e vai fingindo, né? A gente percebe, assim, esse conflito velado, né? Que ele é muito mais corrosivo para as relações do que o conflito declarado. Então, claro, a gente está falando aqui não só... ou o processo, ele formaliza demais, que fica amarrado na ferramenta, fica amarrado no processo, ou ele informaliza demais, que daí ele entra naquele viés dos recados, né? Não, mas a gente dá feedback, aí a gente tenta entender, tá, mas como que é esse feedback? Como que é essa comunicação dia a dia? Não, eu dei um toque. Não, eu falei, olha só, fulano, presta atenção aqui. Mas não tem clareza, não tem intencionalidade. E aí, se não tem intencionalidade, aquele toque
ele não tem o teor de seriedade, de profundidade, de necessidade, de prioridade que precisa alcançar. Não alcança o grau de importância pela informalidade. Ou então, às vezes, pior ainda, né? Tangencia. É uma indireta. Ó, galera, vamos prestar atenção aí na postura. Ó, galera, olha só. É um toque, mas esse toque não é um feedback. O toquezinho do dia a dia, ele só vai funcionar se aquele acordo já foi feito anteriormente. Se aquela conversa já existiu anteriormente de uma forma explícita. E o toque serve para lembrar. Agora, se nunca foi falado sobre aquilo com intencionalidade e a gente fica esperando que as pessoas peguem as mensagens no ar, é uma ilusão de que existe alinhamento. Então, a gente escuta muito isso. Não, mas existe alinhamento. Vive falando de que forma? Então, né, a gente tenta entender isso. De que forma vocês vivem falando sobre isso? Porque a gente vê muito isso, né? Quando eu tenho uma insatisfação e eu não encontro espaço para manifestar essa insatisfação, esse incômodo, essa necessidade, muitas vezes é uma necessidade, um pedido, é natural que as pessoas vão buscando vias paralelas, né? Então, eu vou buscando reforço em quem concorda comigo, eu vou criando alguém que possa me fortalecer, me apoiar, me validar, e é alguém que pensa parecido comigo, mas dificilmente é alguém que tem poder de resolver aquilo. A gente vê muito isso na lateralidade, né? E aí começa a fomentar fofoca, começa a criar um ambiente tóxico, assim, de pautas que não chegam onde deveriam chegar, mas estão ali. Sim, eu ia comentar exatamente isso, Malu. Esses dias, num desenvolvimento, nós estávamos discutindo exatamente sobre isso. Onde, numa das teorias sobre feedback, a gente estava discutindo qual que é o oposto do feedback, né? E o oposto do feedback, se a gente pegar na teoria, o oposto do feedback é o silêncio, isso que a gente estava conversando, o distanciamento, a ausência do líder, esse líder que tem receio de se expor, que não conversa, que não posiciona, né? Que não diz se tá bom ou se tá ruim, esse é o oposto do feedback, né? Mas durante a nossa discussão, a gente foi para exatamente esse lugar. A gente começou a discutir que não fica no silêncio. Se ficasse no silêncio... Tudo bem, daí, né? Tá. Vai virar uma dor. Mas esse vai virar uma dor, mas esse silêncio, ele vai para um imaginário. E o imaginário, ele vai para o outro lugar, que é o que tu chamou de lateralidade, que daí é o que acontece depois da reunião, que é o que acontece no cafezinho, lá na Copa, né? Então, assim, e que vira fofoca. E que depois somos acionados para atuar sobre o conflito, que não é o conflito produtivo, não é o conflito, né, que vai fazer produzir, mas que é o conflito tóxico. Que o líder poderia ter agido de forma assertiva se ele tivesse tratado, né, no feedback. Né? Então, para a gente poder até questionar de que o oposto do feedback não necessariamente é o silêncio. O oposto do feedback é a fofoca. É a fofoca. Num ambiente onde não existe espaço para uma cultura de feedback, vai haver a fofoca, porque as pessoas vão precisar manifestar seus sentimentos. Então, se não for num lugar seguro, vai ser em qualquer espaço. Então, veja bem, se eu quero tratar a fofoca, não precisa esperar ela emergir. Potencialize espaços de conversas corajosas, potencialize espaços de feedback assertivo, potencialize as premissas, não vou nem dizer as técnicas, né? Embora, se a técnica te traga segurança, eu sempre digo isso nas turmas, eu trabalhei num time agora de sucessores, né? Porque eu não fui preparada para trabalhar técnica. Não fui preparada para trabalhar técnica. Eu tinha 16 horas nesse time, eram 2 dias. E era um time de sucessores, mas eu chequei com eles o nível de entendimento e faltava repertório.
eles também estavam inseguros de como conduzir. Ali faltava repertório. Então, não há problema algum a gente trazer e olhar para isso e fazer pedido de ajuda de não sei exatamente como conduzir. Não era só exatamente olhar para espaços de conversas. Faltava também repertório. Então, se falta repertório de como conduzir, vamos olhar para isso, vamos dar um passinho para trás, porque aquilo que eu disse, vamos nos fortalecer enquanto grupo para isso, ok? Mas a gente precisa nivelar isso e ir para a prática. Exato. Porque senão vai ser de novo mais um ciclo, mais uma bengala de olhar para a técnica e de novo não ir para a prática. Exato. Né? De novo eu só olhei para a técnica pela técnica, então vamos lá. Então eu acredito que é isso, assim, é a gente poder se apropriar do nosso papel enquanto líder tem que olhar para a técnica, ok, se necessário for, mas é olhar para esse espaço, para esse vácuo que está ficando, enquanto o meu papel de líder, de conduzir o diálogo quando ele precisa ser conduzido para que ele não vire a fofoca, né, de que ele não deixe solto o colaborador, de que ele direcione, de que ele reforce, né? Então, aqui é um campo fértil, né, Malu? E quando a gente fala em liderança, é muito, assim, é natural que a gente vá para a figura do líder, porque o líder é o principal protagonista do desenvolvimento das pessoas na prática. E o feedback, a comunicação assertiva, é a principal ferramenta que esse líder tem para fazer esse desenvolvimento. Então, é muito natural que a gente vá. Mas quando a gente fala em conversas difíceis, né, a gente pode estar falando de uma conversa entre pares, de uma conversa muitas vezes bottom-up, né, de colaborador para o seu líder. E às vezes vem isso assim, mas eu não sabia que era eu que poderia conversar lá com o outro analista, eu analista que poderia. Se isso está acordado com o teu líder, se o teu líder está ciente, você precisa alinhar um processo do dia a dia, não tem por que fazer toda uma manobra, né? E eu vejo assim, aqui, talvez, tu falou ali, né, as principais ferramentas, a gente precisa instrumentalizar as pessoas porque isso fortalece elas e também fortalecer a cultura para encorajar esse processo de acontecer. Eu vejo que existem algumas coisas que o repertório de comunicação nas pessoas, de forma geral, é curto, né? A gente já disse, que é a capacidade de nominar o que está sentindo, né? De identificar, entrar em contato íntimo com a sua insatisfação e elaborar, separando o que é meu, o que é do outro e nominando isso. A questão de fazer perguntas também, né? Eu vejo as pessoas têm uma limitação grande de fazer perguntas poderosas, mas assim, aquelas perguntas para gerar entendimento, não perguntas capciosas que vão fazer o outro chegar naquela resposta que você está esperando, porque numa conversa de entendimento, essa pergunta capciosa que quer só, né, trazer a persuasão, ela também não ajuda, né? Mas aquela pergunta que amplia, que gera reflexão, que questiona para entender, né, que abre espaço para conhecer o que o outro está pensando, o que o outro está vendo, e também da oportunidade de eu explicitar o que eu estou vendo, eu vejo que as pessoas usam pouco, exploram pouco, porque parece que perguntar é confrontar. Perguntar já é questionar, né, belicosamente, como se tivesse ali um ponto de vista certo e um errado, e eu quero fazer o outro chegar à conclusão de que ele está errado. Então, essa ferramenta eu acho pouco explorada também. A escuta, né? Então, e aí tem um ponto que eu queria ver se tu também percebe. Tem tantas ferramentas de comunicação dentro das empresas, é o Slack, é o Teams, é o WhatsApp. Essas ferramentas de recado, ferramentas que deveriam ser para comunicação, às vezes elas estão atrapalhando esse processo de criar uma cultura de comunicação. Porque daí eu te mando uma mensagem e eu largo para ti aquilo ali, e eu não tenho nenhum feedback imediato, a gente não gera alinhamento, tu pega a mensagem e lê e interpreta da forma como, né, forem as vozes da tua cabeça, e a gente não chega ao entendimento. Eu tenho dito, assim, reiteradamente,
em vários fóruns, seja coletivos, seja individuais. Quem sabe vai até essa pessoa e conversa com ela. Ou então pega o telefone, como faziam os incas e os maias, e conversa. E aí a gente tem a possibilidade do também não verbal, né? Porque é o como se diz, é uma pausa prolongada, é uma hesitação no tom de voz. São elementos que também fortalecem essa comunicação e a capacidade da gente construir uma possibilidade juntos. Eu vejo sim, Malu, é a bengala do tempo e é a bengala do, muitas vezes, de eu não me expor diretivamente, né? Porque ali tem uma ferramenta em que eu não tô olho no olho, que eu não tô, né, até na minha voz, né? Então, eu me escondo, né? E esses dias eu tava numa intervenção de um workshop onde veio exatamente esse pedido por parte da gestão. A gestão está sentindo falta já disso, já está percebendo os impactos disso, dos distanciamentos do time por conta do uso dessas ferramentas, né? E aí, o interessante é que essa gestão estava endereçando esse pedido a mim, conduzir na facilitação, quando ele estava junto comigo. E aí eu convidei ele a reforçar esse pedido comigo, porque seria muito mais potente. Eu poderia, e fiz, sinalizando no meu processamento, através de algumas leituras e interpretações de uma dinâmica que eu tinha acabado de conduzir, mas eu convidei ele a declarar isso, através de uma conversa mais diretiva. Que é isso, né? Porque às vezes as coisas vão ficando nas entrelinhas. E aí é sobre isso, né? É tirar as coisas das entrelinhas que vão ficando, né? E então ali o pedido dele para mim era legítimo, mas ele não estava se dando conta de que ele estava repetindo. Só que ele estava me usando como a ferramenta que ele estava querendo que o grupo não usasse a ferramenta como filtro. Que é o atravessador. Que era o atravessador. Eu estava sendo o atravessador. Só que, claro, na posição de gestão e muito maduro que ele foi, quando eu sinalizei, ele veio. Ele veio. E depois, no fechamento, eu fiz questão de sinalizar o impacto disso e como foi bacana a fala dele. E ele reconheceu e recebeu. E como é bacana quando a gente tem, né, essas lideranças que se dão por conta rapidamente, vêm, resgatam, pegam junto. Então, uma intervenção se torna tão potente quando a gente pode sinalizar e aí tem o que tu estava dizendo sobre o ambiente de segurança, né? Da gente poder analisar, fazer e, de fato, usar uma intervenção como um laboratório prático para conversar com o time. Então, a gente tem visto, assim, as empresas realmente investindo nesses espaços de intervenções, de vivências e com profundidade, não com uma intervenção, embora muitas vezes lúdicas, a gente tem cada vez mais, assim, tem sido um ano desafiador, né? Então, eles estão usando esses espaços de descompressão, mas estão não menos profundos para se dar por conta e a gente tirar isso aqui, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui, para eles se darem conta. Agora, o desafio está de levar isso lá pro dia a dia, né? O desafio tá lá. E sim, né, Malu, a gente acaba, talvez, por força de que a grande maioria do nosso público sejam os líderes, direcionando e endereçando a eles essa responsabilidade. Mas dentro de um discurso protagonista, né, cabe a qualquer colaborador que autorresponsável seja, olhar para esse movimento das conversas, né, de poder declarar os seus sentimentos, declarar os seus pedidos claros. É claro que isso vai depender do ambiente que ela está inserida, como você falou, né? E aí, se eu estou num ambiente em que me é permitido me expressar, em que me é permitido sentir, né,
Então, eu vou ter mais facilidade de fazer isso, né? Mas eu também faço parte desse ambiente, à medida em que eu vou fazendo mais isso, né? Me colocando mais. Meus pares também vão fazendo isso. Como eu fiz com essa gestão estava aberta. Ela só não tinha se dado por conta. E às vezes a gente precisa provocar, né? A gente precisa sinalizar para as pessoas, não, então vem comigo, né? Então, provocar esses espaços e essas reflexões não exige uma hierarquia, não exige uma posição, exige uma reflexão, exige uma parada, né? Sobre esses, né? O impacto daquilo, ó. Posso fazer? Posso, mas vai ser muito mais potente se você o fizer. E ele veio. Né? Então, legal, né? E muitas vezes a gente vê isso, a gente sendo ali o atravessador, na consultoria é muito comum isso. Ai, Malu, quem sabe então tu conversa com o time. Malu, tu também faz mentoria com ele, quem sabe tu aborda isso em mentoria. E a gente sempre estimula, né? O que falta para você endereçar essa pauta, né? Por que você não consegue? E muitas vezes a gente vê que é assim, é uma fuga do seu desconforto, porque ter uma conversa difícil, expor, né, aquilo que eu tô sentindo, me coloca num lugar de exposição, né? E eu vejo que quando a gente fala em criar uma cultura de feedback, criar uma cultura de conversas corajosas, a gente está falando de cultivar um ambiente de relacionamentos. Quanto mais azeitados esses relacionamentos, mais fluida é essa dinâmica coopetitiva, né? Que a gente fala muito na zona da coopetição, né? Do querer ser melhor, mas também está aberto a construir junto, né? Então, quando a gente fala numa conversa de alinhamento, uma conversa difícil, um problema no meu setor, um processo do meu setor que está esbarrando no teu setor, uma dificuldade de relacionamento minha que está esbarrando na forma como você atua, uma forma de você agir, que bate em mim num lugar que dói, a gente está falando de construir, de colaborar para construir uma possibilidade de lidar com isso, né? Porque às vezes é uma aresta, um processo que existe, um setor vai ser sempre o atravancador do outro, né? É muito natural que as interseções entre processos vão criando atritos, vão criando conflitos nas equipes, nos times, e a gente precisa co-criar formas de contornar essas arestas organizacionais, e isso vem através da conversa. Mas eu vejo que às vezes se separa um pouco essa questão da conversa, do feedback, né, da comunicação, do relacionamento que se cria, do ambiente que se cria. Então, no momento em que eu vou que eu desejo, né? Eu como líder, eu como gente de gestão, como área de apoio, quero criar uma cultura de maior comunicação, de uma comunicação mais corajosa, eu preciso fazer um investimento no relacionamento. Né? As pessoas precisam se conhecer, elas precisam se aproximar, né? E aí eu tive uma situação bem recente que fala muito sobre isso, assim, né? E é uma empresa que está com uma dispersão geográfica agora, então tem a matriz e tem as unidades dispersas geograficamente e as áreas de apoio que prestam serviço a essas unidades, né? E um mentorando meu, que é líder de uma dessas áreas de apoio, eu questionei, né? Estava entendendo quais eram os ritos de gestão que ele tinha, e aí eu questionei se eventualmente ele fazia visitas às unidades, né? E ele falou, não, eu não tenho essa prática, porque eu comunico com os meninos diariamente, eu faço contato diariamente aqui com o pessoal, e eu não vou até lá. Eu sei que tem outros líderes que vão, né, para as outras unidades, tem unidade no Rio de Janeiro, São Paulo. Eu sei que tem líderes que vão, mas eu não vou, porque se for só para passear, eu não vou. E aí eu disse para ele assim, talvez você não vai para resolver algo em específico. Talvez o objetivo, né, não seja concreto. Mas será que o fato de você ir lá, estar lá, para prestigiar a operação, para conhecer as pessoas, para se apresentar, para falar de você, para mostrar o teu lado pessoa,
para além do cargo, para além dos processos que estão abaixo da tua equipe, será que isso não vai encurtar muitos caminhos, não vai, inclusive, evitar problemas que fariam talvez você ter que ir? E nós trabalhamos uma sessão inteira em cima disso, sobre como se relacionar está ficando preterido. E o fato da gente não se relacionar, da gente não conviver, da gente não interagir, de eu não conhecer você, de eu não conhecer as pessoas que estão na tua equipe, de não haver essa teia realmente de rede formada dentro das empresas, distancia as conversas. Então, no momento que tem um problema na minha equipe, se eu não tenho um canal formado na tua equipe, naturalmente essa comunicação não vai encontrar uma via de escoamento. E aí vai se procurar um atravessador, vai se ir para uma bengala, né, para uma via concreta, como tu disse, um WhatsApp, um Slack, um e-mail formal, copiando. E aí, dependendo do grau de segurança psicológica, a gente vê que daí os mecanismos são variados. Aí já copia todo mundo, né, manda um e-mail em cópia com todo mundo, né, e aí já vai se criando todo um contexto de não confiança, né? Mas tudo começa lá, no relacionamento. Tu sabe, Malu, que tu tá... E esse é um exemplo de mentoria tua, né? Que tu tá trazendo. De mentoria. E é um dos pilares do ápice, né? Nós temos 3 pilares ali no ápice, que é o individual, onde a gente olha muito para os comportamentos na essência do autoconhecimento. O outro são os negócios, onde a gente vai olhar os entregáveis que essa pessoa tem e que talvez seja ali a grande preocupação, o cerne dele. As pautas hard, né? E o outro que é o relacional, quais são as relações que são impactadas pelo negócio e pelo indivíduo, né, que ele é. E então, que é esse terceiro pilar. E que geralmente é o mais negligenciado, né? E que... Então, geralmente, dependendo da posição, eles vêm reto no negócio, né? Então, e nós manejamos mais esse relacional para impactar o negócio, né? Então, é isso, é ajudar os mentorados a se darem conta disso, né? Se eu não tenho um indicador do qual eu tô indo impactar diretamente, né? Mas eu tô indo impactar esse indiretamente, e então é poder olhar para esses 2 pilares, assim, igualmente relevantes, né? Então, é apaixonante, né? É apaixonante. E tem uma coisa que é cotidiano para mim e deve ser muito para ti também, em mentoria principalmente, que é naturalizar a discordância. É naturalizar o desentendimento. É muito mais comum que a gente vá se desentender do que quando aquela comunicação flui assim perfeitamente. Isso é uma coisa maravilhosa quando acontece, mas geralmente, né, a gente tem discordâncias, a gente tem truculências, a gente tem às vezes percepções enviesadas, percepções diferentes de um mesmo contexto, e a gente precisa naturalizar que é natural divergir, né? Porque às vezes parece assim que quando há uma divergência, também não há esse processo de, ok, são só visões diferentes da mesma situação, mas são visões legítimas, né? Então, o que a gente está falando aqui é de talvez um exercício dos mais difíceis em comunicação, que é a suspensão do julgamento. Porque no momento em que a minha opinião não fecha com a tua, a tendência é julgamento, é a tua estar errada e a minha tá certa, né? Esse maniqueísmo, essa dicotomia, eu vejo que é algo que a gente está sempre naturalizando em processo de mentoria. Beleza, mas não importa. Se a discordância está posta, o que importa é o que a gente vai fazer depois disso. Então, eu gosto de trazer, assim, o quanto nessas pautas difíceis o foco está em resolver ou o foco está em defender o seu ponto de vista. O objetivo principal é encontrar um caminho de convergência, é encontrar o desdobramento, co-criar esse desdobramento, ou provar que
o que eu penso tá correto, né? E quando a gente fala em suspensão de julgamento, a gente precisa ter essa maturidade de legitimar que o outro tá defendendo também faz parte daquela equação. E aí mexe com vulnerabilidade, porque parece que eu tô perdendo a minha opinião, eu tô enfraquecendo o meu ponto de vista. Né? Na verdade, a gente pode continuar sustentando um ponto de vista, mas trazer elementos que vão agregar, porque a maioria dos problemas organizacionais são problemas complexos, né? Eles não vão ser resolvidos com uma possibilidade, né? É uma soma de possibilidades, mas eu vejo muito isso como diante de um tensor, as pessoas travam. E aí, muitas vezes, vem o que daí eu sinto isso, não sei se tu percebe também, é que as relações vão ficando tóxicas porque elas vão ficando pessoalizadas. Então, o problema não é mais a aresta do processo, é a Mag que não tá querendo flexibilizar, é a Mag que tá trancando o pé, é nela que é teimosa, que esbarra. E aí a gente tira o foco da solução da questão e põe o foco na pessoa. A gente não conversa mais sobre os fatos, né? A Simone Missior fala, né? As conversas sobre fatos. A gente começa a conversar sobre a pessoa. E aí... E eu tenho enfrentado, assim, duas situações, Malu. As mais... É muito interessante. As mais comuns são essas, em que elas são pessoalizadas e que elas ficam lá no ego. Né? As mais comuns que são as dos executivos. Né? Onde fica a briga do poder, a briga pela decisão, a briga pela ideia, pelo protagonismo, né? E aí as conversas, elas ficam mais tensas, como tu falou, tóxicas, né? Ficam ali mais duras, né? É um tipo de situação, de complexidade. Os feedbacks, as conversas difíceis vão para uma vertente. E tem outra que agora, nos últimos tempos, a gente tem trabalhado bastante com times, né? E nos times tem um outro comportamento, que são as harmonias, né? São as harmonias ou superficiais ou verdadeiras. Eu tenho enfrentado dilemas que não são as harmonias superficiais. São grandes harmonias verdadeiras. Mas o que também tem impedido de entrar em conversas corajosas. Em conversas difíceis, porque eu também não quero magoar, eu não quero, né, romper com a minha relação de comadre, então ai, Malu, eu não vou Eu passo pano. Entende? Eu não vou te dizer nada, porque imagina, final de semana nós temos aniversário do Léo, de como é que nós vamos azedar o pastel do final de semana, né? E a gente precisa se dizer coisas, a gente precisa sinalizar que algum cliente trouxe algo sobre a nossa entrega. E isso precisa ser conversado, a gente vai precisar tomar decisões que impactem as nossas idas para os congressos, né? Vamos ter que nos dizer coisas, enfim. E daí a gente tem encontrado e tem precisado encorajar esses times a mostrar o quanto isso é tão tóxico. Sim. Para a performance, não para a relação, mas para a performance, para a produtividade, para o atingimento da meta, né? Que afinal de contas, o nosso papel ali é humanizar as relações, mas é gerar resultado dentro daquele ambiente, né? Então, são essa de novo, né, essa dicotomia, assim, de trabalhar com esses executivos que estão lá, nesse ambiente mais tóxico, mas também ter essas células que, né, estão nessa harmonia, seja a superficial, seja a verdadeira, mas que também estão impactando o resultado. Agora eu tô tentando lembrar o nome do autor, né? Mas é o acasalamento, que nas dinâmicas de grupo se fala, né? Aquela relação tão cúmplice,
que há quase um acordo tácito de autoproteção ali. Eu sempre digo isso, assim, para os líderes, você não é advogado do teu time. Você tem que defender o teu time. Uma coisa é o vestiário, outra coisa é a coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa, você segura o rojão, não vai terceirizar e botar a culpa lá no teu time, mata no teu peitinho, mas lá no vestiário, você tem que trabalhar com o teu time o desenvolvimento e o feedback. Essas estruturas são essenciais, são estruturas para desenvolvimento, são as ferramentas de gestão de desempenho. Mas eu tenho vivenciado situações assim onde existe esse protecionismo do líder com o seu time que, sem perceber, se coloca em risco e coloca o time em risco. Se expõe e expõe o time. Porque no momento em que o meu time tem deficiências que eu tô relativizando, eu tô com um pano cor-de-rosa desse tamanho passando nesse time, não tô tendo as conversas que eu preciso ter, não tô fazendo gestão de desempenho da forma como eu preciso ter. Eu tô permitindo que esse time mantenha o baixo desempenho, e o baixo desempenho vai aparecer. E isso vai me comprometer como líder e vai expor o meu time em algum momento de uma forma muito aguda. Então, é um ponto, assim, que realmente, quando tu traz, assim, que essas alianças, esse acasalamento, esse protecionismo, ele é negativo para todo o sistema. Porque tu tira da pessoa a oportunidade dela se desenvolver. É quase que você não confiar que ela pode lidar com aquilo e fazer daquele limão uma limonada, né? E quantos feedbacks a gente tem que foram verdadeiras bombas no nosso colo, mas que a partir daquilo ali foi decisivo para a gente tomar uma outra postura, para pautar uma realidade que a gente talvez de alguma forma enxergasse, não estivesse querendo enxergar, né, da forma desejável, mas teve um ambiente seguro. Então, se a gente começar a entender que uma conversa difícil, um feedback, né, de desenvolvimento, ele é o maior investimento emocional que se pode ter numa relação, porque quem fornece se compromete e quem recebe, né, muitas vezes se envolve emocionalmente num grau profundo. A gente talvez comece a trazer essa dinâmica mais presente para as nossas relações, né? Se aquela pessoa realmente importa para mim, por que eu vou deixar ela ficar exposta? Por que eu vou deixar ela errar reiteradamente? Exatamente. Sabe, Malu, agora tu tava falando e eu me recordei, é o viés da recência, né? A gente vai as últimas atividades que a gente conduziu. E agora, recentemente, os clientes que vão nos ouvir vão se identificando, né? Mas nós temos uma dinâmica de feedback que quem já passou por nós conhece, né? Que é a dos cartões, né? A dos cartões. Mas ela é muito potente, não tem como não usar, né? E aí eu tava conduzindo a dos cartões e chegou na hora dos cartões vermelhos, o grupo paralisou, né? E aí eu até trouxe uma frase, eu tava colando ela aqui, né? Que eu acho que é da Míssel, eu acho que é porque eu peguei dos nossos materiais e não tinha autor, que é o nível das conversas difíceis que uma organização consegue sustentar, revela o nível de maturidade da sua cultura. E daí, nessa hora que cheguei na hora do cartão vermelho, o grupo paralisou. Então, assim, isso revela que a gente precisava ir para um outro patamar, assim, de olhar para isso, para o impacto do que essa conversa do cartão vermelho significa, que é, né, o ápice da conversa difícil, né? E o grupo, a grande maioria, paralisou, assim. E uma das pessoas do grupo disse assim, gente, eu vou começar, porque isso aqui é uma brincadeirinha. Nossa, e eu acho que eu tava meio... Porque a gente é humano, né, Malu? Mesmo como facilitador. E na minha responsabilidade de conduzir para esse nosso próximo nível, eu saltei e disse, não, isso não é uma brincadeirinha. E eu prefiro que quem, né, não
não absorver isso como um laboratório, como um espaço de prática, não execute atividade. Eu cortei a pessoa. Aí o grupo que já estava paralisado, e a pessoa que estava se levantando para ir, sentou também, né? E daí, e aí a gente parou e disse, gente, vamos conversar sobre o que significa, o que vocês estão sentindo, né? O que significa? Mais alguém tá percebendo? Não, é realmente por não pensarmos que isso é uma brincadeirinha que a gente tá assim e tal. Mas o quanto isso é difícil para nós, o quanto... E aí a gente começou a conversar sobre o significado daquilo, porque eu preferi entender que a empresa não estava madura e que eles reconhecessem aquilo do que a gente entrasse no faz de conta. Na atuação, né? Na atuação, que é o que muitas empresas fazem. Estamos fazendo ciclo de feedback. Estamos fazendo de conta. E ela declarou, né? Porque muitas vezes o grupo não declara e o grupo vai brincando. Entregando cartão. De se dar cartão, e não entra na pauta, e não entra na pauta, e não entra na pauta. E a gente vai utilizando do manejo de grupo para fazer com que isso seja entendido pelo grupo como um movimento, porque quando eu tangencio conversas numa dinâmica de grupo, isso é projetivo lá da minha cultura, é porque lá eu tangencio conversas, e às vezes tem grupos que assim, não, a gente se fala as coisas, sim, mas será que essas coisas que vocês se falam são as coisas que precisam ser faladas de fato, né? Então, tem outra atividade que a gente faz que é do tapete, né? Onde a gente coloca as coisas. Toda empresa tem as suas pautas embaixo do tapete. E aí, quando a gente fala em segurança psicológica, toda empresa quer ter segurança psicológica, o maior indicador de segurança psicológica é quando as pessoas assumem responsabilidade dentro da sua empresa, né? Eu não estou conseguindo entregar uma coisa porque está tendo uma dificuldade lá com a equipe da Magda, eu estou tendo uma dificuldade com o meu colega e eu preciso entregar, e a responsabilidade por entregar, isso faz com que eu também transcenda as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, e eu encontre maneiras de lidar com essa minha dinâmica emocional para eu poder trabalhar de forma transparente com aquilo que precisa ser feito, né? E os acordos, né, estarem claros. Então, é como a gente vê, né, isso acontecer. E muitas vezes não é intencional, não é uma dinâmica consciente, né? É uma dinâmica muito mais inconsciente do que consciente. Mas, olha só, né? De novo. Meu Deus. Isso aqui é um buraco de Alice. Tá bom. Tu sabe que isso aqui... E assim a gente vai indo e vai entrando portinhas e portinhas, né? Tá bom, Jesus. É, Jesus na causa. Mas a gente marca um próximo episódio. Tá bom. Pra fazer o nosso check-out agora, porque 57, senão vai ficar muito comprido isso aqui. Vai. Né? Então... é isso. Vamos ver. Eu tenho tantas perguntas de check-out aqui para fazer, mas deixa eu ver. Qual foi o teu feedback, Maggie? Um feedback que tu lembra, assim, que tenha sido um feedback transformador, assim, uma conversa que tu sentiu que... essa conversa aqui me mostrou caminhos bons para eu seguir. Profissionalmente, Malu, acho que um que me marcou muito foi que um cliente me disse, assim, um cliente de longa data, ele me disse com todas as letras que ele gostava muito do meu trabalho, gostava muito da relação que ele tinha construído comigo, gostaria muito de sustentar essa relação, mas que ele gostaria de coisas diferentes. E aquilo me bateu de um jeito, assim, porque eu não tinha me dado por conta
né? Eu já vinha num processo de querer crescer, expandir enquanto empresa. Eu era sozinha, já tinha talvez a expectativa de algumas parcerias, tinha 2 parceiras. Foi nessa oportunidade, inclusive, que eu contratei, né, Malu? Porque a minha relação sim. contigo não foi como... Não começou, com a sociedade, sociedade, né? Não começou nem como consultora, foi como você me apoiou justamente para me apoiar a entender o que era esse diferente, porque né, eu era tão Coco Chanel, preto e branco, e conservadora e tradicional, e com essas características. Mas o mercado de consultoria era, né? E então, o que era esse diferente que esse cliente estava me pedindo, que eu não sabia o que era, e que eu precisava buscar, que eu precisava entender, e eu precisava conhecer. Então, assim, foi um feedback transformador, inquietante, doído, inclusive, assim, bonito, porque ele me reconheceu, mas me desafiou e me desconfortou, né? E que eu acredito que me faz ser quem eu sou hoje, com muito orgulho, e que venham outros feedbacks dessa forma aí, pra gente poder também enxergar mais e mais oportunidades. A gente sempre tem, né, um feedback que marca e que é um plot twist, assim, da nossa autopercepção. Ali mudou a tua trilha de empresa, né? Teu olhar empreendedor foi... Eu tive um feedback que foi a primeira vez que eu me dei conta, olha só que loucura, né? De que eu era uma pessoa mais acelerada. E intransigente, que eu imaginava que eu era. Porque a minha autoimagem ainda estava muito, assim, de uma pessoa engraçada, divertida. Mas pro trabalho, isso foi no começo da minha carreira, tanto que o meu primeiro disque que eu fiz deu dominância, né? Deu executor isolado, assim. Então, eu era tão... Eu queria tanto entregar que eu ia cortando as pessoas, assim, eu ia podando, né? E esse feedback foi a primeira vez que eu me vi dessa forma. E foi muito difícil eu admitir, perceber depois em ato, né? Me auto-perceber, mergulhar em mim, me auto-observar e ver que de fato eu fazia isso. Porque ao mesmo tempo que eu era engraçada, divertida, animada, eu também era extremamente impositiva, extremamente dominante, extremamente intransigente, muitas vezes, quando eu dizia respeito a entregar. E eu achava que o resultado pelo resultado compensava tudo isso. Depois eu fui descobrir que o meu apelido nessa empresa era Bobcat. Sabe o que é Bobcat? É um pequeno rolo compressor que serve para fazer asfalto. Então eu, assim, com 1,50 m e poucos, não servia para ser um rolo compressor ou uma patrola. Mas eles me chamavam de Bobcat, porque eu não tava, sabe, nem aí. Então, nesse momento foi que eu entendi, assim, que eu precisava olhar um pouco mais para as relações, precisava trazer empatia. Empatia, para mim, não fazia nem parte do meu repertório, não conhecia nem a palavra. Então, esse feedback foi muito cuidadoso e muito transformador, e foi o feedback, assim, de uma antiga líder. Então, eu digo assim, que o líder, a gente às vezes entra aqui numa dinâmica, parece que a gente está demonizando e jogando os líderes na fogueira. Mas é porque o líder tem o propósito e o dom maravilhoso, né? A vocação maravilhosa de poder mudar a vida das pessoas. Porque esse feedback não mudou só a minha trajetória naquela empresa. Esse feedback ecoa até hoje, pauta até hoje. Eu ainda, em muitos momentos, me vejo uma Bobcat e aí eu retorno para esse feedback. E isso veio porque uma líder me trouxe isso. Né? Então, é o legado do líder, né? Que é uma responsabilidade, mas também é transformador, né? Muito bem, Bobcat, não sabia. Essa não é uma novidade. Essa aí é do Velho Testamento. Mas né? Meu Deus do céu. E olha, tem que lutar todo dia com isso.
Gente, então tá, né? Chegamos ao final de mais um episódio de Sona Fala, com fome, né? Tá com fome? Eu tô com fome. Ainda não. Não apareceu o meu ronco de barriga aqui no episódio. Um espaço para trocar reflexões, compartilhar experiências e ampliar o olhar sobre pessoas e negócios profundo e sem script. A gente agradece a companhia nesse bate-papo. Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que também podem aproveitar essa conversa, se interessar por essa conversa, manda lá no Instagram, manda para os teus colaboradores, manda para os teus colegas de empresa, porque pode fazer sentido para mais alguém. E se quiser ficar um pouquinho mais pertinho da gente no Instagram, @sonaecosistema, @maluleitão e @magda_souza_silva. Até o próximo episódio. E assim chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Se esse conteúdo te agregou, não esquece de seguir, curtir, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!